Isso é a nossa palestra dessa manhã de domingo. Primeiramente, com a nossa leitura, né? Leitura de um livro, de uma página de um livro. Nosso irmão hoje separou aqui para a gente. É do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 21. Oração e renovação. Holocaustos e ablações pelo pecado não te agradam. Dito por Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 6. É certo que todo o trabalho sincero de doação espiritual nos levanta a alma, elevando-nos aos sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos, que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, aprendendo com sabedoria da vida, com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direto. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não basta as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueça da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumanamente agradáveis aos olhos do Senhor. Linda página. Tem tudo a ver com nosso estudo desta manhã, que vai falar sobre a prece. Fechemos os nossos olhos neste momento. Vamos elevar os nossos corações, elevar os nossos sentimentos. Elevar significa conduzi-los ao Pai. É chegar até o Pai com sentimentos mais enobrecidos, mais salutares, mais amáveis, mais ternos. Elevemos então esses sentimentos mais puros que já conseguimos construir em nós mesmos. Primeiramente, agradecendo ao Pai pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, nesta casa abençoada, de Frei Fabiano de Cristo, que nos acolhe, nos abraça
e nos recebe com tanta ternura e caridade, pois caridade sempre foi o seu lema, sempre foi a sua construção. Que possamos seguir o seu exemplo, sermos caridosos, amáveis, receptivos, e assim nos aproximaremos mais do Criador. Muito obrigado, Pai, por aqui estarmos, e pedimos a presença, a tua, a de teu Filho, amado Jesus, e de toda a espiritualidade amiga desta casa, que aqui se encontra, que prepara este ambiente para nos receber com tanto carinho e amor. Muito obrigado, Pai. Continue conosco, que a palestra de hoje seja, como todas, edificante, construtiva e reflexiva. E assim, pedimos a permissão, Pai, para iniciarmos a nossa palestra, os nossos trabalhos desta manhã, tão agradável, que ilumina todos esses corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu ia dizendo, hoje nós temos a palestra com o nosso irmão Carlos Alberto, conhecido da casa, frequentador, trabalhador, que vem sempre disposto a trabalhar, e hoje ele está aqui, com uma coragem, com uma vontade de trabalhar, de servir, como divulgador dessa doutrina que tanto nos esclarece, E pedimos para que todos vocês que o conhecem, para emanar vibrações de amor, de carinho, e dizer assim para ele baixinho: você está entre amigos, para ele se sentir à vontade e passar o recado que necessitamos ouvir, pois tudo é preparado para nós, para que nós possamos ouvir aquilo que necessitamos. Hoje esse irmão vai falar de um assunto que ele gosta muito, Eu também. Acho que todo mundo gosta, Sobre prece. E vai falar lá do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obterei. Forte, Itens 22 e 23. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. Muito importante. Meu irmão, está em casa, tá bom? Fique à vontade e perceba todo esse ambiente que foi preparado para que você possa transmitir o recado. Fique na paz. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Creio que todos já me conhecem, como o Henrique bem falou, sou trabalhador da casa, Sou trabalhador da casa e participo ativamente aqui dos estudos, do passe, e todas as atividades que contém uma casa espírita. O Henrique falou que não gosta de falar que o dia é muito especial, mas eu vou contrariá-lo e vou falar que, para mim, é triplamente especial. Primeiramente, especial por estarmos aqui, mais essa manhã de domingo, esse domingo tão maravilhoso, que escolhemos estar aqui, que viemos buscar um pouco mais de esclarecimento sobre a doutrina do Cristo e também carregar as nossas baterias, Carregar nossas baterias. Também é muito especial, porque, como ele bem lembrou, é a minha primeira palestra. Eu agradeço à direção da casa, que me convidou, que me incentivou, e eu aceitei esse desafio. Eu estou tendo o ânimo dos nossos irmãos, da minha esposa, de todos os nossos amigos aqui, para que tudo aconteça de uma forma tranquila, com humildade, com sabedoria. Então, para mim, é especial. E também é muito especial porque hoje nós estaremos nos despedindo de um casal querido da nossa casa, trabalhadores da nossa casa, que é o meu irmão Eduardo, que está lá no som, e a minha cunhada Patrícia, que todos já conhecem. Eles vão partir para uma nova jornada nas suas vidas. Então, por isso, eu vou dedicar
essa primeira palestra a esse casal amigo que tanto nos ama e que tanto são amados por todos nós, tá bom? Então, essa palestra é para vocês. Para quando forem para a sua jornada, lembre, Carlos fez a primeira palestra com muito amor, com muito carinho, como diz sempre o nosso querido irmão João Maceió. Muito amor e muito carinho, tá bom? Então, a casa me ofereceu essa oportunidade e eu aceitei. Nós estamos finalizando o capítulo 27, que tem como título Pedi e Obtereis. Então, todo mês de janeiro, nós tivemos aqui irmãos palestrantes falando sobre esse capítulo, que é a prece. Pedi e obtereis, é a prece, sobre a prece, né? E hoje nós estamos finalizando com instruções dos Espíritos, no seu item 22 e 23. A primeira instrução é do Espírito Monod, que foi uma figura muito prestimada lá na França, no século XIX. Ele desencarnou em 1856, e 6 anos depois, ele trouxe essa primeira instrução para nós, que Kardec intitulou Maneira de Orar. A segunda instrução já é de um espírito bastante conhecido da gente, né? Que ele participou ativamente, auxiliando Kardec na codificação da doutrina, que é Santo Agostinho. E Kardec intitulou como a felicidade que a prece nos proporciona. Olha bem, que coisa linda, né? Kardec sempre fazendo as suas colocações de uma maneira que faz com que a gente compreenda, de uma maneira que a gente faça pensar e raciocinar, né? A nossa fé é raciocinada, tá bom? Então, o capítulo 27, o primeiro item e o segundo item, é que eu vou fazer questão de citar. O primeiro item é a qualidade da prece, e o segundo item é a eficácia da prece. Então, nós vamos ver, tiramos conclusão, que a eficácia da prece tem uma relação direta com a qualidade da nossa prece. O que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos rogando, como é a nossa rogativa, né? Então, a eficácia tem muito a ver com a qualidade que estamos fazendo. Isso não quer dizer que as nossas preces são em vão, não. Mas a qualidade é importante. Em todos os setores da sociedade, quando prestimamos pela qualidade, a coisa funciona muito melhor, não é assim? Então, a qualidade da prece. Estamos finalizando o capítulo 27 e logo após vem o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, que é uma coletânea de preces que Kardec trouxe, né? E nesse capítulo, Kardec faz um preâmbulo, que é uma citação sobre o conteúdo do capítulo, né? Ele faz esse preâmbulo, que eu vou ler um pequeno trechozinho aqui, que eu gostaria que vocês em casa pegassem o seu evangelho, que eu sei que todos têm o evangelho em casa, né? Pegassem o evangelho e lessem esse preâmbulo. É formidável. Eu só vou ler 2 trechinhos. E ele começa assim, Kardec: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. E depois, ele fala assim, ó, é uma aplicação, o capítulo 28, é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvido neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então, o capítulo 28 não é somente uma coletânea de preces. Ali está sintetizado todo o processo do Evangelho segundo o Espiritismo, desde o seu princípio, desde o seu primeiro capítulo. Então, nós fazemos o estudo do Evangelho aqui aos sábados, como o Henrique lembrou, que tem como título Evangelho Terapia. Por que Evangelho Terapia? Porque o Evangelho é esse código de moral, esse
código de amor, mas também é um código de conduta em nossas vidas. É um código de conduta, é um direcionamento que o Evangelho nos dá para que busquemos o reino de Deus, o reino dos céus, né? E, para isso, nós temos que ir de encontro ao quem? Ao nosso grande terapeuta, que é Jesus Cristo, né? Ele mesmo falou que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, é isso, o Evangelho dá esse direcionamento para nós. Por isso que ele é o caminho, verdade e vida, e é o nosso modelo e guia, né? Então, é o Evangelho. Então, o capítulo 28 é isso. E o 27, vamos então iniciar dentro do item 22, que se chama Maneira de Orar, né? E a proposta dessa palestra é entendermos um pouco esse mecanismo, essa ferramenta que é a prece, né? Que muitas das vezes a gente vem aqui, escuta o irmão fazer a prece e estamos completamente desligados. Nós viemos aqui não para escutar a prece dele, mas para entrarmos em prece juntos. Isso é importante, isso é muito importante para nós. Tá? Então, o capítulo 27, o item 22, maneira de orar. Nós vamos, a proposta, como eu falei, é tentar entender um pouco esse mecanismo que é a prece, né? Então, o que é a oração segundo Allan Kardec? Na doutrina, a oração é definida como uma invocação através do qual o ser humano entra em comunicação mental com o ser a quem se dirige. Segundo Kardec, a prece não é um ato mecânico de palavras decoradas, mas sim um impulso do coração, uma elevação do pensamento em direção ao Criador. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, ele discorre sobre a prece de uma maneira maravilhosa. E eu vou citar só um trechinho que ele fala, que a prece é uma conjugação do nosso pensamento com o nosso sentimento. E André Luiz ainda fala que o sentimento, o coração, não é somente um músculo que bombeia sangue, é a sede simbólica dos nossos sentimentos. Então, quando nós conjugamos o pensamento com o sentimento impulsionado pela nossa fé, nós criamos uma rede, vamos dizer, de ondas magnéticas que vão ao infinito. Por quê? Porque o nosso pensamento tem como veículo o fluido universal. Então, vai ao infinito. E quando nós produzimos essa onda vibratória, né, ela vai se expandindo e em busca das potências evocadas. Leon Denis fala isso, em busca das potências evocadas. E que são essas potências? Quem são essas potências? A primeira potência evocada na nossa rogativa é o nosso espírito protetor. É aquele que está mais próximo de nós, que quase que encarna conosco, que tem como missão velar por nós, orientar-nos, intuir-nos, né? E depois ela vai se expandindo, essa vibração vai se expandindo e vai de encontro aos nossos amigos, aos nossos espíritos protetores, né? Um familiar que já desencarnou, que já nos deixou, nos precedeu na Terra, por exemplo, um pai, uma mãe, um avô, um irmão, um espírito que nos ama, né? Que nos amava e continua nos amando. E depois ele vai de encontro aos nossos guias, aos nossos mentores. Quem são nossos mentores? São espíritos numa categoria mais elevada do que nós, superior à nossa, né? Que tem como missão velar também por nós, nos guiar, fazer com que a nossa programação reencarnatória, que foi feita lá atrás na espiritualidade, se concretize. E ela vai se expandindo e chega até Jesus. E passando por Jesus, quiçá chegue a Deus. Então, essa vibração, né, de pensamento, sentimento com a nossa fé, a fé sincera, forma essas vibrações que vão ao infinito. Podem ter certeza absoluta que é assim que acontece. Então, nós temos aqui, elevação da alma.
A oração é um movimento íntimo de aproximação com Deus que eleva a nossa vibração espiritual e nos conecta com planos superiores. Ou seja, quando nós estamos em prece, nós nos levantamos momentaneamente do plano físico, desse burburinho da terra, e adentramos ao mundo espiritual. Buscando o quê? Com essa expansão da nossa alma, buscamos a comunhão justamente com essas potências. Com Jesus, com Deus, né? Isso é a nossa prece, tá? Diálogo sincero, mais do que palavras formais, a prece verdadeira nasce da necessidade genuína de conversar com Deus e com os bons espíritos que estão sempre nos intuindo, nos amparando, torcendo, vibrando por nós, porque eles nos amam, né? Transformação interior, quando nós buscamos a nossa prece, quando nós fazemos essa prece sincera, esse arrobo do coração, nós estamos buscando nos transformar interiormente. Nós não temos que transformar o outro, nós temos que buscar transformar a nós primeiro. Isso é que é importante, transformar a nós. O que é transformação interior? É renovar as nossas atitudes, é fazermos diferente do que a gente vem fazendo ao longo desses séculos. Se somos intolerantes, vamos trabalhar a nossa tolerância. Se somos impacientes, vamos trabalhar a nossa paciência. Se somos egoístas, vamos trabalhar a nossa fraternidade. E outras coisas mais. Então, essa transformação interior, a oração modifica quem ora, preparando o coração para receber as bênçãos e os auxílios espirituais necessários, né, que fazem parte da nossa rogativa. E nós vamos entender, então, como eu falei, que a proposta hoje é entender um pouco da prece, sobre o mecanismo da prece, né? Nós temos aqui, nós podemos, nas nossas rogativas, pedir, agradecer, adorar e interceder. E nós vamos ver cada ponto desse aqui. Adoração, por exemplo, né? Adoração começa lá no Livro dos Espíritos, que está aqui, é uma lei natural. Adoração é uma lei natural. Aqui na parte 3 do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 2, nós temos aqui a lei da adoração. E na questão 649, Kardec pergunta aos espíritos superiores, em que consiste a adoração? E a resposta é, na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Olha só, nós somos, quando nós vamos lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né, que nosso amigo Daniel gosta muito, e eu também gosto muito dela, Kardec pergunta, que é Deus? E os espíritos superiores respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, nós somos criaturas criadas por essa inteligência suprema. Nós somos criados. Então, como não adorar essa inteligência suprema? Basta olhar ali para fora e olhar essa paisagem, o ar que respiramos, os pássaros cantando, a nossa vida. Como não adorar isso? Né? Como não adorar? Então, a lei de adoração. E a questão 650, Kardec pergunta, origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Já nascemos com ela? Sentimento inato, ou seja, todos nós trazemos dentro de nós, todos. Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. O que o pode proteger. Jesus Cristo, quando estava ensinando aos discípulos a orar, né, ele traz aquele poema magnífico que todos conhecemos. Mas é um poema magnífico, acho que nunca visto na Terra, que se chama Pai Nosso. E o primeiro verso dessa prece maravilhosa é Pai Nosso que estás nos céus. Olha, vamos imaginar Jesus com os seus discípulos,
de joelho, olhando para o alto e falando Pai Nosso. Ele não falou meu Pai, ele falou Pai Nosso. Eu fico arrepiado. Pai Nosso. Quando Jesus fala isso, ele, com toda a sua magnitude que ele tinha, com toda a sua luz, ele se coloca de uma maneira tão humilde, com toda a sua humildade, nos mostrando que somos todos filhos do mesmo Pai. Olha, Pai Nosso, não é meu Pai, é Pai Nosso que está nos céus. Eu achei muito lindo isso, né? Então, vamos lá. Vou deixar o Livro dos Espíritos aqui. Adoração. Como já falei, é a elevação do nosso pensamento. A lei da adoração é uma lei natural, constando aqui no Livro dos Espíritos, né, que já entendemos bastante. A adoração verdadeira é a do sentimento e do coração. E qual é a melhor maneira de adorar? É a prática do bem. Quando nós praticamos o bem, nós estamos cumprindo com as suas leis. Estamos cumprindo com as suas leis. Uma diferença importante da visão espírita é que a melhor maneira de honrar a Deus não é apenas orando, mas cumprindo as suas leis. Então, quando cumprimos as suas leis, nós estamos adorando a essa inteligência suprema, né? O adoramos quando praticamos a caridade com o próximo, olha bem, adoramos a Deus quando praticamos a caridade com o próximo, trabalhamos no nosso autoaperfeiçoamento, respeitamos a natureza e todas as suas criações. Então, a prece é um instrumento de adoração, como nós estamos falando aqui. Quando nos elevamos, saímos desse plano físico e adentramos o plano espiritual, nós estamos buscando essas potências, nós estamos adorando a Deus, porque a prece, como falou a página inicial ali, a página é um refrigério, a prece é um refrigério em nossas almas. Estamos acabrunhados, aflitos, faça uma prece. Pode não passar aquela aflição, mas você vai ganhar força, coragem, para conseguir conviver com aquela dor, conviver com aquela aflição, né? Essa é a função da prece, te dar força e coragem. Força e coragem. Então, a prece é instrumento dessa adoração. Depois, nós temos aqui a gratidão. Adoração, a gratidão, que é o agradecimento, que é o reconhecimento das bênçãos recebidas, expressando gratidão sincera pelas graças divinas e pela proteção espiritual. Gratidão. O André Luiz fala que a gratidão é o caminho mais suave que nos leva à felicidade. Olha só, o caminho mais suave que nos leva à felicidade. E para falar de gratidão, eu vou ler um pequeno trecho de um poema que eu trouxe aqui, que uma amiga nossa, que se chama Marlene, que todos os dias manda uma mensagenzinha que a minha esposa recebe, e nessa semana ela mandou uma mensagem maravilhosa que se chama Poema da Gratidão. Eu vou ler só um trechinho dela aqui. Está no livro Sol de Esperança, autor, o espírito, Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vou ler só um trechinho. Ela começa assim: Senhor, muito obrigado, é o poema da gratidão. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida.
e ela finaliza. Tem mais coisa, mas ela finaliza. Se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Então, é uma síntese do que é a gratidão. Do que é a gratidão. Nós temos muito mais a agradecer ao Criador do que viver reclamando e murmurando da vida. Nós temos muito mais a agradecer pelos nossos olhos, que nos fazem ver toda essa paisagem da natureza, que nos promove a trabalhar, a estudar, pela audição, que nos faz ouvir os cantos do passarinho, né? E pela nossa boca que podemos falar, nos comunicar. Mas se não tivermos nem o olho, nem o ouvido, nem a boca, nós temos o nosso sentido. Nós podemos sentir, mesmo não tendo esses 3 sentidos, nós podemos sentir com a nossa alma, porque nós somos mais intuídos pela espiritualidade do que imaginamos. Então, essa é a gratidão. A gratidão é o caminho mais mansinho, mais tranquilo para chegarmos à felicidade. A gratidão. A gratidão é essa virtude moral de alta vibração e um desdobramento direto da lei de adoração. A gratidão é um desdobramento direto da lei de adoração. Porque quando você é grato, você adora a Deus. A gratidão como reconhecimento da justiça divina. Diferente da visão comum, o espírita é incentivado a ser grato não apenas pelas alegrias, mas também pelas provas e expiações. Por que agradecer pelo sofrimento? Porque na visão reencarnacionista, a dificuldade é o remédio. A dificuldade é o remédio que limpa o passado e impulsiona o progresso do espírito. Agradecer por uma prova demonstra que o indivíduo confia na justiça de Deus, entende que nada é por acaso, nada acontece por acaso, tudo tem a sua razão de ser no nosso dia a dia, no nosso programa reencarnacionista, né? Então, o Espiritismo ensina que ninguém evolui sozinho. A gratidão, então, deve se estender aos protetores espirituais, ao nosso próximo, né, no nosso dia a dia. A gratidão é um antídoto contra a reclamação. Contra a reclamação. Quando nós somos gratos, por que reclamar? E a gratidão não espera retribuição. Gratidão não espera retribuição. Você é grato por tudo que você recebe do alto. Não espera retribuição. Ao exercitar a gratidão, o indivíduo muda a sua frequência vibratória, como eu falei sobre a prece. Frequência vibratória, você se desprende aqui do momentaneamente aqui do plano físico e adentra o mundo espiritual numa outra vibração, na vibração do silêncio do éter. E esse silêncio nos faz bem, nos traz força, nos traz coragem, nos traz resignação, que também é muito importante para nós, né? Então é isso, a frequência vibratória. A gratidão ajuda a manter a saúde mental e espiritual, pois foca na abundância, ou seja, o que temos, em vez da carência, do que nos falta. Né? Por muitas das vezes a gente reclama do que não temos, mas esquece do que nós temos e que nos satisfaz. Né? Então é isso, a gratidão é o traço de união entre o coração que recebe e o coração que dá. O coração que recebe e o coração que dá. Quando nós praticamos a gratidão, nós trabalhamos, vamos dizer assim, em 3 universos. Primeiro,
pela satisfação de sermos gratos, de termos doado algo a alguém. Depois, pela satisfação de termos ajudado realmente aquela pessoa que estava em falta de alguma coisa, de um abraço, de um bem material, né? E terceiro, porque estamos praticando a lei de amor, a lei de Deus, a lei natural. Então, isso é a gratidão. E falamos de adoração, do agradecimento, desculpe, da gratidão e do pedido. Estamos pedindo corretamente? Essa é a proposta nossa aqui. Estamos pedindo corretamente? Quais são as nossas rogativas, né? Solicitação de auxílio para si ou para outros, sempre com resignação à vontade divina e com propósitos elevados. Estamos pedindo? Então vamos lá. Aqui estão alguns pontos principais que eu trouxe sobre a ciência de pedir, né? Porque muitas das vezes a gente pede mais do que agradece, a gente pede mais do que adora. Então, as nossas rogativas é só pedir e pedir. Não, a prece nós estamos vendo que não é isso. A maneira correta de orar está aqui, ó. Então, aqui estão os pontos principais sobre a ciência do pedido na oração. O que devemos pedir? Segundo o Evangelho, no capítulo 27, o foco do pedido deve ser o progresso espiritual e não as facilidades materiais. O que pedir? Coragem para enfrentar as provas, paciência, resignação, luz para tomar decisões e força para vencer as próprias imperfeições. O que evitar pedir? Pedir riqueza, como a gente costuma muito fazer, né? Pedir riqueza, sucesso na vida, né? Bens materiais. Isso não é a maneira correta de orar, né? E aqui no Evangelho, no capítulo 27, a maneira de orar, o nosso espírito Monô, ele já começa falando que é um dever primordial, ou seja, essencial, que não devemos deixar de praticar quando voltamos ao jugo da carne, ou seja, quando despertamos, fazermos o quê? Uma prece de agradecimento, agradecer pelo conforto do nosso lar, agradecer pelo dia que se passou, pela noite que passou, e agradecer também e pedir forças para o dia que vai correr. Depois entramos na vigília e teremos muitos percalços pela vida, teremos muitas montanhas, né, a remover. Então, com a nossa prece, como nós estamos vendo aqui, nós estaremos com as nossas baterias recarregadas, para que possamos enfrentar com humildade, com sabedoria, todos esses percalços do nosso dia a dia. Então, saibamos adorar, saibamos pedir, saibamos agradecer. E depois nós temos a intercessão, que é prece pelos espíritos sofredores, pelos doentes, pelos que necessitam de auxílio espiritual. Isso é caridade. Quando nós intercedemos as potências do infinito para favorecer a um encarnado, a um desencarnado que está passando por provação, isso é caridade. Isso é caridade. E o que é a caridade, segundo o entendimento de Jesus Cristo? É benevolência, né? É indulgência e perdão das ofensas. Então, quando nós intercedemos pelo outro, nós estamos sendo caridosos. Então, a importância da intenção sincera. O Espiritismo ensina que a eficácia da oração não está nas palavras, mas na sinceridade do sentimento e na pureza da intenção, do sentimento. Deus vê o coração, não apenas os lábios. Uma prece curta e simples, feita com humildade e amor, tem muito mais valor do que longas orações recitadas mecanicamente. Então, a prece não é um jogo de palavras. É lógico que há situações que temos que falar, como a nossa reunião, por exemplo, hoje, né? A prece inicial, a prece final, palavras. Mas, com certeza, quem está fazendo essa prece aqui com palavras, também está usando sentimento.
Também está usando sentimento. Mas a nossa prece, lá no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em casa, onde estivermos, é no nosso recolhimento, é olharmos para dentro de nós, no silêncio do nosso interior, no silêncio do nosso interior. Então, as características da oração sincera está aqui, ó. Humildade genuína diante do Criador, reconhecimento das próprias imperfeições, desejo verdadeiro de melhoramento moral, amor ao próximo, ausência de egoísmo e confiança na bondade divina. O que é confiança? A gente está estudando aqui, é fé. Fé é ter confiança no Criador. Fé é ter confiança em Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas no universo, essa inteligência suprema que está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Isso é confiança. Eu confio em Deus. Não. Tem que confiar mesmo de coração, né? Então, é confiança na bondade divina. A prece, então, segundo Kardec, ó, é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. É aquela situação que eu falei, aquela conjugação de pensamento com sentimento, impulsionado pela nossa fé, nos elevando momentaneamente do plano físico para entrarmos no plano espiritual, no silêncio do éter. E esse silêncio nos faz muito bem. Aqui é maneira de orar. Como orar de forma eficaz? Não é regra, né? Mas é uma indicação, uma instrução para nós. A eficácia da oração depende mais da qualidade do sentimento, olha a qualidade do sentimento, do que de condições externas. No entanto, alguns cuidados práticos ajudam a criar um ambiente propício para a concentração e a elevação espiritual. É buscar o recolhimento. Se eu quiser falar com Deus, tenho que apagar a luz. Já diz Gilberto Gil que fala assim, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que apagar a luz. Ou seja, olhar para dentro de mim, me concentrar, ir lá no meu templo interior e falar com Deus. Postura física, olha, embora não seja obrigatório, uma postura respeitosa, ajuda. Sentar, se ajoelhar confortavelmente, mãos unidas ou abertas, coluna ereta. O importante é estar relaxado para facilitar a concentração. Concentração mental. Acalme a sua mente. Desata os nós, como Gilberto Gil fala na canção, desatar os nós. Afastar pensamentos dispersos, centrar-se no propósito da prece. A concentração é o fio condutor entre você e o plano espiritual. Ambiente adequado, né? Não vamos para o banheiro fazer prece, vamos buscar um ambiente que seja propício a fazermos a nossa prece. O nosso quarto, a nossa sala, até mesmo na rua, vimos alguém caído no chão, vai e faz a sua prece, né? Ali é um ambiente adequado, ali é um ambiente adequado. E o sentimento verdadeiro, ore com o coração, não apenas com palavras, sinta genuinamente o que está dizendo, deixe as emoções sinceras fluírem e confie na bondade divina. Como eu falei, quando você busca, faz essa conjugação de sentimento com pensamento e com a sua fé, essas vibrações vão em busca deles, dessas potências. Os nossos guias espirituais, né? E como é que eles nos ajudam? Inspiram pensamentos elevados durante a prece, fortalece a nossa conexão com o divino, transmite nossos pedidos aos espíritos superiores a ele, consolam-nos no momento de aflição, orientam-nos para o caminho do bem. Aqui, orações práticas recomendadas, por causa do tempo, eu não vou falar muita coisa, né? Senão a gente vai se perder aqui. Benefício da oração regular, né? Na nossa oração do dia a dia, paz interior, sintonia divina, evolução moral, clareza mental, proteção espiritual e o nosso amor ampliado. Quando estamos em prece, o nosso amor se amplia, porque nós pensamos em nós, mas também pensamos no próximo. E o que é que viemos fazer na Terra? Amar o próximo. Né? Amar o próximo. Né?
E acabou. Agora vamos para a segunda parte. Rapidinho. Cadê você? Aqui. Essa tecnologia. Cadê o prompt do mouse? Fechar isso. Ali. Isso. Tá bom. Tá bom. Foi? Não. Bem, essa é o nosso item de número 23, que é a instrução de Santo Agostinho. Por causa do tempo, a gente vai ter que dar uma corridinha, né? Porque, como eu estou te falando, hoje é a primeira minha palestra, então eu tenho que ainda saber dimensionar o tempo, né? Só que a primeira instrução, ela realmente demandava mais tempo, né? E essa aqui vai ser um pouco mais rápida. Então, capítulo 27 e 23, que é instrução de Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, a prece é um mecanismo de higiene da alma, está no Evangelho, e libertação. Abaixo, detalhes dos pontos principais dessa visão de Santo Agostinho. A prece, como ele fala, é como o orvalho divino, é metáfora central da mensagem. Santo Agostinho define a prece como o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das nossas paixões. O que significa as paixões? Raiva, inveja, desespero, ansiedade, orgulho, todas essas coisas que obstam o nosso progresso, né? Queimam e ressecam a alma, né? A felicidade da prece é o alívio imediato, o frescor e a calma que descem sobre o espírito, temperando essas emoções violentas. Também é uma conversa libertadora. A felicidade na prece vem da quebra da solidão existencial. Santo Agostinho afirma que no recolhimento estás com Deus. Não estamos sozinhos, estamos com Deus. É o momento em que a alma se desprende da matéria e rola pelos mundos infinitos. Como eu falei, você se liberta um pouco do plano físico e vai no plano espiritual em busca dessas potências, né? Então, rola pelos mundos infinitos. A felicidade aqui é a sensação de liberdade espiritual. Por alguns instantes, o indivíduo deixa de ser prisioneiro dos problemas terrenos e respira a atmosfera espiritual. Também é um fortalecimento diante da cruz. Ele cita Jesus. Santo Agostinho não promete que a prece retira o sofrimento material magicamente. A felicidade reside na mudança de nossa percepção sobre a dor. Por que sofremos? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre as nossas dores, as nossas aflições. Se estudarmos, vamos entender exatamente por que sofremos. Exatamente por que sofremos. Ele usa o exemplo de Jesus Cristo, carregando a sua cruz, mesmo sob o peso do madeiro. Jesus sentia doces emoções, porque sua alma estava conectada ao Pai. Mais uma vez, quando nos levantamos desse plano físico e vamos em direção ao mundo espiritual, estamos buscando essas potências. E a potência maior é Deus. É Deus, né? Então, ele usa os exemplos de Jesus Cristo. Portanto, a prece proporciona a felicidade da resignação ativa e da coragem. Você continua carregando a sua cruz, ou seja, os seus problemas, as suas dificuldades, mas o fardo parece mais leve porque você se sente amparado por essas potências que nós rogamos em nossas preces, em nossas orações, que são os espíritos protetores, nosso anjo guardião, Jesus. E também a harmonia com o invisível. Santo Agostinho descreve que, ao orar, verdadeiramente deixamos de ouvir o ruído confuso da terra, né? Nos libertamos um pouco do burburinho daqui
E passamos a ouvir as vozes dos anjos e lira dos arcanjos. Isso é Santo Agostinho falando. No silêncio da nossa prece, nós vamos ouvir as vozes dos anjos e lira dos arcanjos. Nós vamos ouvir melodias maravilhosas que vai nos fazer bem, vai nos dar força, coragem e resignação para aprendermos a conviver com as nossas dificuldades. Isso não se refere a alucinações auditivas, mas à paz interior e à inspiração que recebemos. A mente sai do caos daqui da Terra e entra em sintonia com faixas vibratórias superiores, como eu falei, trazendo clareza mental e serenidade. Resumo da visão, então, de Santo Agostinho. A prece não é a solução mágica dos problemas financeiros ou de saúde, mas dá ânimo e força para podermos enfrentar esses problemas. A prece proporciona isso a nós. Ela pode não resolver esse problema ali, mas ela vai nos dar força e coragem para continuarmos convivendo com aqueles problemas, aquelas dificuldades. A prece não é uma repetição de palavras decoradas, mas uma conversa íntima com o Criador. Conversa íntima. É a expansão da nossa alma em busca dessa comunhão com a inteligência suprema. A prece não é isenção da dor, mas o bálsamo que cura feridas morais e acalma o desespero. Que muitas das vezes, as nossas feridas morais, né, que tanto mal nos faz, com a prece nós vamos saber curar essas feridas morais. E como que nós curamos feridas morais? Curar uma ferida física é mais fácil, né? Mas curar ferida moral é mais difícil. Mas como é que nós vamos curar essas feridas morais? É trabalhar no bem, é sermos do bem, é praticarmos as leis naturais, as leis de Deus, termos sabedorias para aprender essas leis e colocá-las em prática, trazer para o nosso dia a dia, fazendo bem, praticando bem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento. Então a prece não é isenção da dor, mas o bálsamo que cura feridas morais e acalma o desespero. E a citação-chave dessa passagem, dessa instrução de Santo Agostinho, ele fala ali no Evangelho, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida ela entre por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Que maravilha! Olha, é a prece. E para finalizar, na questão 245 de O Consolador, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Chico pergunta: se é justo esperarmos, no decurso do nosso roteiro de provações na Terra, por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Olha bem, é justo esperarmos, no decurso do nosso roteiro de provações, né, da nossa vida encarnada, por determinadas dores, devemos cultivar sempre a prece? A resposta de Emmanuel: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura constante do nosso mapa encarnatório. Né? O espírito deve prestar a sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso. Cultivar a prece no nosso íntimo, como se tivesse uma luz, uma energia, um foco de energia ali, porque apareceu o problema, você tem força e coragem para resistir e transpor aquele problema. Né? Caminho tenebroso, ou mantida no coração como alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes da nossa vida.
E finalizando, quase, olha, a prece é vista, portanto, não como um meio de evitar as provas, mas sim como suporte moral, a luz interior e o fortalecimento necessários para atravessarmos essas provas com resignação e aprendizado, ou seja, sem reclamar, sem murmurar. Provas existem, aflições existem, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então estão todos sujeitos a essas provas e expiações, mas com a prece, com essa alavanca que nos move para o alto, em direção ao bem e ao belo, como diz Leon Denis, em direção ao bem e ao belo, nós conseguimos transpor todas essas dificuldades sem murmurar, sem reclamar, com resignação, ok? Muito obrigado a todos pela paciência de estar aqui me ouvindo. Espero ter contribuído um pouco com o entendimento, né, tanto para mim quanto para vocês, sobre esse mecanismo da prece, né, porque espero que quando saímos daqui, já buscamos, né, um pouco mais de compreensão sobre o mecanismo da prece, esse mecanismo tão importante na nossa vida, né, que é a prece, né, que ela vem lá remonta a séculos e séculos e séculos. O homem já orava. O homem orava para os trovões, o homem orava para as florestas, o homem orava para os ventos. E hoje, né, com a nossa consciência muito mais aberta, nós oramos a Deus. Ok? Muito obrigado. Nós agradecemos ao Carlos. E aí, no finalzinho agora, me fez lembrar, né? No momento que nós estávamos aqui em prece, e como ele trouxe para a gente, né? Foi pedido, na nossa prece inicial, que a espiritualidade pudesse intuí-lo, para que pudéssemos, no momento, receber, né? Explicações, receber, sairmos daqui melhores do que chegamos. E percebemos que todo o recado que ele trouxe, tudo que ele preparou, né, vamos sair daqui com essas reflexões, porque nós pedimos para isso. Nossas preces foram atendidas, né? Então, meu irmão, a gente agradece você. Como nossa irmã, a gente não tem elogios, mas tem uma forma muito boa de elogiar o nosso irmão, que é a prece. Entrarmos em prece para que ele continue dedicado, com essa vontade em seu coração, né, de divulgar essa doutrina maravilhosa, que nos consola. É realmente uma doutrina que consola. Por isso esse ânimo, como estamos falando sobre a fé, que empolga, é empolgante. Né? E nós percebemos isso em nosso irmão, que ele fala sobre o Espiritismo de forma empolgante, assertiva, que ele continua assim. Então, entremos em prece íntima, em nós mesmos, a forma de agradecer a ele este momento, que ele continue fervoroso, né, nessa caminhada que ele mesmo escolheu. Então, para encerrar essa primeira parte, também é com uma prece, né? Então, depois de todo esse estudo, vamos entrar para dentro de nós mesmos, como fala, né? Lá no Evangelho fala entrar dentro do quarto, não é o quarto físico, é dentro de nós mesmos, é o quarto do coração, como o nosso irmão falou, é a sede do sentimento. Então vamos entrar em nós mesmos, abrir a nossa mente, imaginar um canal de conexão com o Pai, louvar ao Pai por tudo que já conseguimos alcançar, por estarmos aqui nesta existência, por estarmos aqui nesta casa, por nos oferecer tantas possibilidades de fazer o bem. Louvando ao Senhor,
recebendo sempre tudo aquilo que Ele nos envia com gratidão. Gratidão, Senhor, por podermos participar deste momento, neste planeta que nos recebe, apesar das dificuldades, pois sabemos já que são necessárias ao nosso adiantamento, ao nosso progresso. E aqui estamos, juntos de Ti, junto da espiritualidade amiga, que nos fortalece para vencer esses obstáculos, para lutarmos contra as nossas imperfeições e amarmos o próximo. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus.